Bom, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre os experimentos split plot, tá? Na última aula a gente falou sobre os experimentos alinhados, são aqueles que têm uma estrutura de hierarquia entre os fatores, e agora a gente vai falar sobre os experimentos em parcelas subdivididas, tá? Lembrando que todo esse conteúdo aqui está no capítulo 14 do livro. Bom, o que são os experimentos split plot, né? Eles são utilizados quando a gente tem dificuldade em aleatorizar um dos fatores no nosso experimento, tá? Um ou mais fatores. Aqui a gente vai tratar, eu vou tratar de um exemplo em que a gente tem dois fatores e um deles é um fator que a gente chama de fator de difícil mudança, tá? E a gente conduz o experimento, tá? De modo que a gente garanta que a gente vai mudar os níveis desse fator menos vezes. E isso faz com que a gente tenha uma restrição na aleatorização. E essa restrição na aleatorização, ela precisa ser considerada quando a gente vai estimar as quantidades de interesse no nosso modelo, né? Então a gente precisa adequar o modelo que eu utilizo ao desenho do experimento que eu fiz, como tudo que a gente está fazendo aqui na nossa disciplina, né? Esse experimento ele é chamado em português de experimento em parcelas subdivididas, e daqui a pouco, assim que eu explicar a estrutura, vocês vão entender melhor o porquê dessa nomenclatura. Em inglês, ele é chamado de split plot. Eu vou trazer a explicação sobre esse tipo de modelo através de um exemplo, tá? Para ficar mais claro para vocês. É um exemplo de um problema na fabricação do papel, e mais especificamente na fabricação da polpa celulósica, tá? Que é esse produto aqui, que basicamente é um meio termo, tá? É uma coisa intermediária entre a madeira e o papel, tá? Então eu extraio a partir de um processo, né, essa polpa celulósica da madeira. Essa polpa celulósica ela é utilizada para fabricar o papel. Existem métodos diferentes de fabricar essa polpa celulósica. Então a gente vê, no caso do nosso exemplo, que a gente quer testar o efeito de três métodos, né? Se existe efeito do método de preparação da polpa na variável de interesse, que é a resistência do papel. E além desse fator de interesse, que é o método, existe um outro fator que é a temperatura de forno, tá? Porque essa polpa ela é submetida a um aquecimento, e o interesse também é saber se a temperatura a qual essa polpa é submetida afeta também a resistência do papel, tá? Bom, considerando que o método de preparação foi definido como tendo três níveis, e as temperaturas foram definidas em quatro níveis, a gente teria, né, pensando aí no experimento fatorial, com dois fatores, a gente teria 12 ensaios. E no caso, o fabricante decidiu, né, por meio de uma análise de poder e tamanho de amostra, que a gente já viu na disciplina, que ele vai fazer 36 ensaios, ou seja, ele vai fazer três réplicas dessas 12 combinações, tá? Então vamos pensar que, se isso fosse um experimento fatorial, como que a gente faria? Bom, a gente sabe que a gente teria que aleatorizar completamente a ordem de coleta desses 36 ensaios, tá? Então vamos pensar que eu tenho 36 combinações, desculpa, 36 células aqui, né? Porque em cada método, cada combinação de método e temperatura eu tenho três réplicas. Então, se eu numerasse essas células de 1 a 36, e vamos supor que eu sorteasse um número a partir disso. Então, eu sorteio um número e coleto o ensaio referente a esse número. Vamos supor que eu sorteei o número 10. O número 10, se eu tivesse numerado aqui, seguindo a ordem das linhas, o número 10 seria esse ensaio em que eu fixo o método como sendo o método 1 e a temperatura 225. Então, eu fixo essa combinação, coleto o meu ensaio. Ok, vou sortear o meu segundo ensaio. Então, sorteio um outro número. Vamos supor que eu sorteei o número 4.
O número 4 se refere a esse ensaio. Então, eu vou fazer a primeira réplica do método 2 na temperatura 200. E assim por diante, até que eu completo os meus 36 ensaios. Bom, fazer isso, tá, do ponto de vista prática, significa dizer que mudar o método e mudar a temperatura é uma coisa que vai acontecer o tempo todo. Né? Eu não tenho controle sobre isso, uma vez que eu estou aleatorizando. Então, se coincidentemente, né, eu sortear uma combinação, sortear um ensaio aqui, que tem o mesmo método que eu fiz no ensaio anterior, é uma coincidência. Mas se não acontecer essa coincidência, eu vou ter que mudar o método, eu vou ter que mudar a temperatura, tá? E na situação em que eu tenho fatores de difícil mudança, isso pode ser um problema, tá? Do ponto de vista prático. Esse tipo de problema me faz lembrar quando eu estava fazendo um projeto, eu acho que foi para o meu mestrado, e a gente queria, eu fiz meu mestrado na estatística, mas era na área de confiabilidade, então tudo voltado para a indústria, né, para a produção. E aí eu queria fazer um teste de degradação. Eu queria testar métodos para estimar a degradação de equipamentos, né? E aí a gente tinha um problema específico numa fábrica de cimentos, onde a gente queria fazer uma bancada de testes e tinha uma equipe disponível para isso lá, que as pessoas também estavam interessadas. E aí a gente conduziu um experimento, a gente queria avaliar a evolução de trinca nessa peça do equipamento. Então, tinha um equipamento grande, um equipamento industrial, tinha uma peça que era um rolamento, e esse rolamento ele começa a degradar quando ele dá uma trinca, e essa trinca ela vai só aumentando de tempo, vai aumentando ao longo do tempo. Então, eu queria fazer uma evolução dessa trinca ao longo do tempo e modelar, projetar isso usando a análise longitudinal e entender os fatores que estão associados com a evolução da trinca. Até que eu falo, olha, esse tamanho aqui já não é mais adequado, eu preciso tirar o equipamento e trocar esse rolamento. Beleza, eu acho que é um rolamento. E aí eu sei que a gente fez vários planejamentos. Então um dos fatores vai ser a carga a qual o equipamento está submetido. O outro fator vai ser a temperatura de não sei o quê. A gente fez assim, estatisticamente estava tudo lindo, né? Na hora que a gente chegou lá e entregou, ele ia ter que mudar a carga do equipamento, era um fator. No experimento onde eu aleatorizava a ordem, ele ia ter que mudar aquela carga um monte de vezes. Ele olhou para a gente e falou: sabe quanto tempo eu levo para mudar a carga desse equipamento? 2 horas. Não tem condição de fazer isso. Aí a gente se olhou assim, a gente vai ter que usar alguma alternativa. Então é exatamente isso, né? Na prática, pode ser muito difícil mudar o nível de um fator. E aí a gente precisa adequar. Bom, particularmente nesse exemplo, o que o pesquisador decidiu fazer? Ele falou, olha, mudar o método de preparação da polpa é muito difícil, eu não vou ficar mudando isso o tempo todo, é um fator de difícil mudança. Então, o que eu vou fazer? Cada vez que eu defino que eu vou preparar, vou fabricar a polpa com um determinado método, eu fabrico um lote da polpa. Eu não consigo fabricar um pouquinho que seja suficiente para fazer um ensaio. Eu fabrico uma quantidade maior. E aí, o que eu vou fazer? Fabriquei esse lote, defini o método, fabriquei o lote, vamos supor que esse pedaço aqui, esse quadradinho, seja o lote fabricado fixando o método 1. Então, o método 1, fabriquei. O lote é suficiente para ser subdividido em 4 unidades experimentais. Então, fabriquei usando o método 1, dividi em 4 e cada unidade experimental foi submetida a uma temperatura. Tá? Então, eu tenho aqui 4 ensaios que foram coletados no método 1 e variando a temperatura. Depois que ele fabricou uma réplica completa, né, no caso, com o método 1, não uma réplica completa, né, mas ele variou todas as temperaturas no método 1, ele vai fazer a mesma coisa para o método 2 e o mesmo para o método 3. Então, a gente vai ter o método variando de modo não aleatório, variando de modo sistemático. E aí, vamos supor que ele tenha feito isso 3 vezes, até completar as 3 réplicas, de forma que o experimento tenha ficado dessa maneira. Tá? Então, eu tenho aqui as minhas 4 temperaturas, meus 3 métodos e as minhas 3 réplicas.
Bom, uma coisa bem interessante que a gente pode observar aqui é que se eu fosse fazer um experimento fatorial completamente aleatorizado, eu precisaria usar 36 lotes de polpa, porque cada vez que eu viesse aqui, selecionasse um ensaio, fixasse o método e a temperatura, ou, né, fixasse o método, enfim, eu ia fabricar um lote. Então, eu precisaria de fabricar 36 lotes. Ao passo que, dessa maneira, eu só precisei fabricar 9 lotes. Tá? Então, assim, isso é um efeito, é uma consequência de eu ter restringido a mudança no fator de difícil mudança, que é o método. Esse experimento, obviamente, resultou numa eficácia experimental, mas a gente precisa ter cuidado em como analisar esses dados. A gente não pode fingir que nada aconteceu e vir aqui ajustar o experimento fatorial, igual a gente aprendeu. Não pode. E depois, no final, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o experimento em parcelas subdivididas, depois eu vou fazer como se eu fosse ajustar o experimento fatorial e vocês vão ver a enorme diferença que dá. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da terminologia, tá? Desse tipo de experimento. Nesse experimento, então, eu tenho 9 parcelas, que são os 9 lotes, tá? Onde cada parcela é como se fosse cada vez que eu fixei o fator de difícil mudança. Eu fixei o método 9 vezes. O método são os meus tratamentos das parcelas. E as temperaturas eu vou chamar de tratamentos das subparcelas. Então, cada vez que eu fixei uma parcela, eu dividi essa parcela em subparcelas e apliquei o tratamento das subparcelas lá dentro. Ficou claro a terminologia? Então, os métodos de preparação, que é o fator de cima, de difícil mudança, eles são os tratamentos principais ou os meus tratamentos das parcelas, e a temperatura são os tratamentos das subparcelas ou tratamentos secundários. Então, cada vez que eu fabriquei uma parcela, eu dividi essa parcela em 4 partes, são as minhas subparcelas, e apliquei a temperatura ali dentro. Então, aqui a gente fala que é como se fossem 2 fatores aplicados em tempos diferentes. Né? Eu não estou aplicando os fatores ao mesmo tempo. Eu aplico o método dentro daquela parcela, eu aplico as temperaturas. Depois eu aplico outro método dentro daquela parcela ali, eu aplico as minhas temperaturas. Tá? Então, é como se eu tivesse 2 experimentos combinados. Cada vez que eu apliquei a parcela, eu tenho outro experimento ali dentro, que é o experimento que corresponde ao tratamento, à aplicação das subparcelas. Muito bem. Bom, uma coisa importante, gente, embora, né, seja viável tratar um fator de difícil mudança dessa maneira, garantindo que eu vou variar menos os níveis desse fator, eu preciso ter cuidado com possíveis variações de fatores que não foram controlados no experimento, porque os fatores que não foram controlados no experimento, eles podem ter um impacto, e esse impacto ele é maior nos tratamentos das parcelas do que nos tratamentos das subparcelas. Percebam por quê. A temperatura ela variou várias vezes ao longo do experimento. Vamos supor aqui que a ordem das colunas foi a ordem em que eu coletei, tá? Então, eu comecei aqui na temperatura 200, ela foi até 275, depois eu reiniciei na temperatura 200 até 275, a temperatura variou o tempo todo. Agora, o método ele variou menos. Tá? Então, ele está mais sujeito a variações externas. Vamos supor aqui, por exemplo, que esse experimento tenha sido realizado em 3 dias. Né? Em termos de tempo, eu não conseguia fazer tudo num único dia, eu fiz durante 3 dias ou durante 3 semanas, enfim. Agora, durante 3 dias. O primeiro dia eu fiz uma réplica, no segundo dia outra, no terceiro dia outra. Tá? Uma réplica por dia. De modo que possíveis variações de temperatura ao longo do dia podem se confundir, o efeito de possíveis temperaturas, né, ao longo do dia, podem se confundir com efeitos de variação do método. E claro que isso vai se confundir muito mais do que os efeitos de variação da temperatura, tá? Porque o método variou menos. Então, o que se sugere nesse tipo de experimento? Se sugere que o fator de difícil mudança,
não seja o seu principal fator de interesse, tá? Sugere-se que seu principal fator de interesse seja o tratamento da subparcela, que seria, no caso, a temperatura. Por quê? Quando a gente fizer a nova, a gente vai ver que a precisão das estimativas ela é melhor no tratamento das subparcelas do que no tratamento das parcelas, ok? Fora, muitas vezes eu não tenho controle sobre isso, né? O fator que eu coloco de fora, como as parcelas, é um fator de difícil mudança. Às vezes ele é o meu fator de maior interesse, tá? Só que eu preciso ter noção de que eu não vou ter uma precisão tão boa para estimar o efeito dele quanto eu tenho do outro fator, que está nas subparcelas. Muito bem, como ficaria o modelo para o meu experimento? O nosso modelo aqui, acho que é o modelo que fica mais diferente do modelo que a gente está acostumado. O Y seria, no caso, aqui, a resistência do papel. Ele teria 3 índices, IJK, porque é um índice de um fator, do outro fator e da réplica. No entanto, aqui é um pouco diferente, porque o índice da réplica no experimento, nos nossos modelos, a gente costumava colocar no final. E aqui o índice da réplica é o primeiro. Então, o índice I corresponde às réplicas, R réplicas. O índice J corresponde aos níveis do fator A, que é o tratamento das parcelas. E o índice K corresponde aos níveis do fator B, que é o tratamento das subparcelas. Tá? Então, eu tenho aqui duas componentes diferentes. A primeira componente, né, tirando aqui a média global, eu tenho 3 elementos aqui, tau I, beta J, e a interação tau, beta e J, que vão corresponder às minhas parcelas. Tudo aquilo que diz respeito às parcelas, que é o fator que está de fora, que são os métodos, né, no caso aqui. Então, o tau I corresponde às réplicas, o beta J aos efeitos do fator A, que são os métodos, e o tau beta a interação. Então, percebam que tem uma coisa bem diferente aqui, que a gente está colocando a réplica como se fosse um efeito no meu modelo, tá? E que coisa estranha, a réplica não é um efeito, né? Nunca foi um efeito para a gente. Mas a gente precisa construir o experimento dessa maneira para a gente tratar essa particularidade do fator de difícil mudança, para a gente construir as componentes de erro do nosso modelo, tá? Então, tudo aquilo que diz respeito a réplica sozinha ou beta, réplica sozinha que seria tal, beta, que seria o efeito do fator A, entra nas minhas parcelas. E o erro da minha parcela é a interação entre as réplicas e o fator A. O erro, gente, por que eu falo que é ele? Quando eu vou calcular a estatística F para o fator A, que é o tratamento das parcelas, o denominador da estatística F não vai ser o quadrado médio do erro, vai ser o quadrado médio dessa réplica, desculpa, dessa interação entre réplicas e fator A. Vai ser o quadrado médio desse termo, tá? Por isso que a gente fala que ele é o erro da parcela. E da mesma forma, todos os outros componentes correspondem às subparcelas, que seria aqui o gama, que é o efeito do fator B, e as interações que envolvem o gama, o fator B, que é o tratamento das subparcelas. E, particularmente, as interações que envolvem a réplica, que são tau gama e K, que é a interação entre a réplica e o fator B, e a interação de terceira ordem, que seria o tau beta gama, vão corresponder aos erros das subparcelas, vão construir componentes de erro da subparcela, que são componentes que eu vou usar como referência para eu estimar o efeito do fator B, né, mais particularmente o efeito do fator B, a minha componente de erro lá da estatística F, vai ser a interação entre réplicas e fator B. Para eu estimar o efeito da interação de interesse aqui, que é a interação AB, que seria beta-gama, eu vou usar como denominador, como componente de erro, a interação de terceira ordem. Por isso que a gente fala que ela é o erro da subparcela. Tá bom? Então, tem 3 componentes de erro distintos, completamente diferentes daquele experimento que a gente tem, né? Que tem uma componente de erro só. Então, gente, eu estou olhando para esse experimento aqui como se ele fosse um experimento com 3 fatores, né? E é como se a réplica fosse um fator, então tem um experimento com 3 fatores com uma única réplica. Mas assim, é como se eu estivesse olhando dessa maneira, só que a gente sabe que não é, né? Mas a gente vai construir o modelo dessa maneira. Muito bem.
Vamos, então, essa subdivisão que eu comentei com vocês aqui das componentes, né, dos efeitos, eu vou colocar ela numa tabelinha para ficar mais fácil. Então, aqui, os três primeiros termos são os termos das parcelas e o restante das subparcelas, tá? E aí, gente, calculando o valor esperado do quadrado médio de cada termo, tá? Se ele é um termo do modelo, eu vou ter uma soma de quadrados para ele e um quadrado médio para ele. Valor esperado, tá? Do quadrado médio do fator, desculpa, das réplicas, que é o tau i, é essa quantidade aqui. Ah, tá. E uma coisa importante de eu explicar é o seguinte: esse modelo é um modelo que mistura efeitos fixos e efeitos aleatórios, tá? O fator, os fatores de interesse, que são tratamento das parcelas e subparcelas, ou fator A e fator B, caso do exemplo é o método e a temperatura, esses fatores são fixos. Tá? E eles poderiam ser aleatórios. Aliás, a temperatura não poderia ser aleatória porque ela é um fator numérico, né? Numérico é sempre fixo. O método poderia ser um fator aleatório. Eu poderia ter ali 3 métodos representando uma população de métodos. Mas no caso aqui ele é fixo, tá? Então a gente vai tratar como ele sendo fixo. Método de temperatura fixo. Se ele fosse aleatório, a gente ia ter que adequar a modelagem. No nosso exemplo, não. Método de temperatura, o fator A e B são fixos, e a única coisa aleatória aqui são as réplicas, tá? Então o fator τi, ou as réplicas, o efeito, né, das réplicas, é um efeito aleatório. τi vai seguir uma distribuição normal, com média zero, e uma variância sigma ao quadrado tal, que é uma variância que a gente vai querer estimar. Tá? Porque é uma representação aleatória mesmo. Eu poderia fazer infinitas réplicas, eu fiz aquelas 3. É como se eu estivesse querendo avaliar o efeito da réplica aqui, tá? Quando eu incluo esse efeito no modelo. O beta-J e o gama-K são fatores fixos, então a hipótese nula vai ser de que esses termos são iguais a zero, tá? E aí, se a gente pega essa definição do modelo, aplica, calcula a soma de quadrados médios, aplica a esperança nos quadrados médios, que é exatamente o que vocês fizeram lá no início do curso, para os experimentos como fator, a gente tem esses valores aqui de quadrados médios esperados, tá? Eu não vou pedir para vocês demonstrarem esse, eu acho que não. Mas, assim, para vocês lembrarem de onde que vem esse tipo de resultado. Vocês já fizeram isso à mão, para um caso bem simples, tá? Então, a gente fica, qual que é o quadrado médio esperado das réplicas? Ele vai ser sigma ao quadrado, onde sigma ao quadrado, gente, é a variância da componente de erro do modelo, tá? E, então, vai ser sigma ao quadrado mais A vezes B, sigma, onde sigma ao quadrado tal é a variância da componente da réplica, tá? Que é uma componente aleatória. Então, o que eu posso ver aqui, né? Primeiro, uma coisa importante, o sigma ao quadrado, eu digo que ele não é estimável. Por que não é estimável? O sigma ao quadrado é o erro puro, tá? Se eu estou olhando esse experimento, como sendo um experimento com 3 fatores sem réplica, como eu vou estimar o erro puro se eu não tenho réplica, tá? Então, não tem como eu estimar. Quando eu for fazer a tabela nova, não sobra grau de liberdade para estimar aquilo ali. Eu preciso de pelo menos 2 réplicas. Tá? Lembra quando a gente falou do experimento com interação, que a gente falou, se não tiver réplica, eu não consigo estimar o termo da interação, porque o que eu usaria para interação, eu pego emprestado para construir a componente do E. Né? Então, aqui, mesma coisa. Se eu tenho 3 fatores sem réplica, eu não tenho como estimar a componente de E. Ele não é estimado. Mas, de uma maneira geral, então, aqui eu não tenho essa quantidade estimada. Tá? Eu não vou ter um quadrado médio do erro. Eu vou ter quadrado médio das interações que eu vou usar para construir o meu erro do modelo, na hora de fazer minhas estatísticas F. E aí, se eu for pensar aqui, gente, vou pegar cada parte separada, tá? Eu vou pegar primeiro essa aqui, o whole plot, que seriam as parcelas. Bom, o beta-J é o efeito do fator A, tá? Então, eu tenho a hipótese nula,
de que o beta 1 é igual a beta 2, que é igual a beta A, que é igual a zero. Ou seja, não existe efeito do fator A, que é um fator fixo. Como que eu calculo o quadrado médio esperado dele? É esse valor aqui. O que seria a componente denominador para a estatística F, para eu testar o efeito desse fator, tá? Dos beta-J? Seria a interação tal beta e J. Por quê? Porque esses dois quadrados médios esperados, eles são iguais, a menos de uma quantidade aqui, que vai ser tão próxima de zero, quanto beta-J for próximo de zero. Então, quanto menor for o efeito do beta-J, menor vai ser essa quantidade, mais próximo de 1 vai ser a razão entre esses quadrados médios. Então, ou seja, o denominador do meu teste F para testar o efeito do fator A pode ser o da interação entre réplicas e o fator A. Da mesma forma, se eu for olhar o gama K, que seria o efeito do fator B, tá? O denominador perfeito para calcular a estatística F dele é quem? É a própria interação entre réplica e o fator B. Então, da mesma forma, eu uso esse denominador para avaliar o efeito aqui, né, dos gamas K, sob a hipótese nula de que esses gamas K são iguais a zero. E, por outro lado, para eu estimar o efeito da interação AB, que seria o beta-gama, eu uso a interação de terceira ordem como denominador. E essa interação vai consistir como componente de erro para essa componente. Então, percebam, embora esse erro, né, puro do meu modelo, ele não seja estimável, eu ainda consigo estimar o efeito do fator A, o efeito do fator B e o efeito o efeito do fator A, o efeito do fator B e o efeito da interação AB por meio das componentes de interação. Elas vão consistir nas minhas componentes de erro, tá bom? E assim, não tem como eu testar, por exemplo, o efeito da interação entre o efeito da réplica, tá? Não tem, porque não tem um denominador para isso. Então, mas não tem problema, gente. Eu não estou interessada em testar o efeito da interação envolvendo réplica, tá? Ou da réplica sozinha. Eu não tenho esse interesse, tá? Eu quero testar o efeito do fator A, do fator B e da interação AB. E isso eu consigo, ok? Bom, como a gente faz isso no R, pessoal? Bom, a gente vai calcular meio que em mão os quadrados médios e a estatística F. Mas para facilitar, eu vou usar o comando LM, né, ou o comando AV, para extrair a soma de quadrados e os graus de liberdade. Por quê? Porque a soma de quadrados e os graus de liberdade vão ser calculados como se isso fosse um experimento com 3 fatores sem réplica. Então, eu tenho 3 fatores, ó. Método, temperatura e réplica, tá? Então, eu entro com os efeitos principais, em todas as interações de segunda ordem, interação de terceira ordem, e usei o AOV para extrair a soma de quadrados. E aí eu vou construir os quadrados médios, né, diretamente com base nessa soma de quadrados e graus de liberdade aqui. Eu pego soma de quadrados e graus de liberdade, coloquei na tabelinha, fiz a divisão para chegar nos quadrados médios. Beleza, isso aqui é como se fosse um experimento com 3 fatores. Só que eu já estou estruturando esses 3 fatores aqui, porque réplica não é um fator para a gente, né? Mas eu estou estruturando essas contas na forma do meu modelo split plot, tá? Então, eu tenho aqui tau i, que são as réplicas, o beta j e a interação tau beta. Então, tudo aqui diz respeito à parcela, e aqui gama K, tau gama e beta gama. E a tal beta gama, que seria interação de terceira ordem. Então, tudo aqui em cima é referente às parcelas e tudo embaixo referente às minhas subparcelas, tá bom? Igual a gente fez a divisão aqui. Parcelas e subparcelas. Aqui também. Então, já coloquei tudo bonitinho no minha tabelinha nova e vou calcular o resto da tabelinha. Bom, se eu tenho os quadrados médios, gente, eu calculo a estatística F usando esse raciocínio que eu mostrei para vocês, tá? Então, vamos lá. Para
para o efeito do fator B, desculpa, do fator A, né? Fator A aqui, o efeito são os betas, eu vou dividir o quadrado médio do fator A com o quadrado médio da interação entre as réplicas e o fator A, calculei a estatística F. A hipótese nula é de que os betas são iguais a zero, ou seja, não há efeito dos 3 métodos de preparação. Da mesma forma, para as temperaturas, eu divido o quadrado médio das temperaturas pelo quadrado médio da interação entre réplicas e temperaturas. Então, a hipótese nula é de que não há efeito das temperaturas. Calculei a estatística F. E a mesma coisa para a interação AB. Quadrado médio da interação pelo quadrado médio da interação de terceira ordem. A hipótese nula, tá? É de que o efeito dessa interação é igual a zero para toda JK. Lembrando que as interações que envolvem as réplicas, elas são fatores aleatórios, assim como o tau i. Tudo que envolve tau i é fator aleatório, tá? Só que a gente não vai testar, porque não é de interesse. E aí a gente calcula a nossa estatística de teste, tá? Olha só. Estatística F para as parcelas é quadrado médio da parcela pelo quadrado médio do erro da parcela, que é essa interação. Estatística 7.08. Quadrado médio das subparcelas vai ser, desculpa, gente, a estatística F das subparcelas vai ser quadrado médio da subparcela pelo quadrado médio da interação entre réplicas e fator B, e o quadrado médio da interação AB pelo quadrado médio da interação de terceira ordem vai me dar a estatística F da interação AB. Tá? Vou fazer aqui, então, o cálculo dos p-valores dessas 3 estatísticas F lá no R, igual a gente tem feito, usando um menos o valor acumulado da distribuição F com os graus de liberdade respectivos do numerador e do denominador, e vi que todos os fatores são significativos. O método de preparação, 0,04, p-valor, temperatura, 0,002, e método vezes temperatura, 0,051. É muito próximo de 0,5, mas assim, passou muito pouquinho. Tá? É significativo. Então, em todos os casos, eu rejeito a hipótese nula e concluo que existe efeito daquele fator ou daquela interação. Beleza, esse foi o nosso resultado. E uma coisa interessante, gente, que eu comentei com vocês no começo da aula, em relação à precisão com a qual eu estimo os meus efeitos de interesse para parcela e para subparcela, né? Lembra que eu falei para vocês, olha, eu tenho uma precisão menor na estimação do fator que está de fora. Por isso que é mais interessante que o fator que está com parcela seja um fator de menor interesse. Lembra que eu falei isso? Então, essa precisão, ela está ligada a esse quadrado médio. Percebam aqui, o quadrado médio para estimar o efeito do fator A, 9,07. É maior do que o quadrado médio que eu uso para estimar o efeito do fator B, que é 3,45. Então, o tratamento que está lá nas subparcelas, né? Se eu for estimar, por exemplo, calcular intervalo de confiança para os efeitos, eu vou ter um intervalo de confiança menor, com mais precisão do que para os tratamentos das parcelas, tá? E isso é muito interessante a gente ter cuidado, porque uma vez que eu vi que tem diferença entre os métodos, tem diferença entre as temperaturas, eu posso querer fazer comparações múltiplas para comparar pares específicos ali. E qual é a estimativa de sigma ao quadrado que eu uso nas fórmulas de intervalo de confiança, de teste de hipótese, das comparações múltiplas? Os respectivos quadrados médios do E, que é o quadrado médio que eu vou usar para calcular intervalo de confiança lá, para fator A vai ser 9,07. Tá? Então, eu tenho que olhar qual é a estimativa de variância para cada um dos tratamentos que eu estou comparando. É importante fazer essa correção. Então, além dessa questão da precisão, né? Como eu falei, né? É normal a gente ter um quadrado médio representando o erro da subparcela menor do que do erro da parcela. Aqui eu estou considerando o erro da subparcela já esse quadrado médio final, tá? Estou comparando com esse aqui. Isso é comum de acontecer. A gente realmente sempre costuma ter mais precisão na estimação dos tratamentos das subparcelas, porque elas são mais homogêneas. E aí, gente, uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é uma outra forma de escrever esse modelo. É uma forma mais simples.
vocês vão ver que é bem parecido com a forma anterior, só que é todas as interações aqui entre interação e fator B, né, que seria o tal gama, e a interação de terceira ordem, elas sumiram. Por quê? Porque elas vieram para a componente de erro. Então, é como se eu fizesse o mesmo modelo anterior, onde eu não consegui estimar essa componente de erro, e essa componente de erro agora ela vai ser composta por essa interação entre o fator B e as réplicas, e por essa interação de terceira ordem, que são justamente os erros da subparcela. Elas vão compor, então elas sumiram, porque agora elas estão dentro do epsilon e JK. Então é como se a gente somasse as duas para a gente construir o componente de erro do modelo. Tá? Então, se eu somasse aqui o quadrado médio réplicas vezes B, e o quadrado médio réplicas vezes AB para construir a componente de erro. Aí tudo que é referente à subparcela, eu uso isso como denominador. É isso que esse modelinho aqui faz. Então, nesse modelo tal beta ainda é o erro da parcela, porém as interações foram essencialmente combinadas na componente de erro, tá? Que é o que eu falei para vocês. Bom, e agora a gente vai chamar de variância do epsilon em JK, o sigma ao quadrado ou sigma ao quadrado epsilon, que o epsilon só mudou um pouquinho a notação, mas é a mesma ideia, tá? E aí, como que ficariam os nossos quadrados médios esperados se eu mudasse o modelo dessa maneira? Os quadrados médios esperados vão ficar desse jeito. Então, olha, se eu quero estimar cada um dos efeitos, né? O efeito de beta, o efeito, desculpa, de beta, né? Ou do fator A, ou de gama, ou do fator B, e da interação AB, quem vai ser minha componente de erro? Então, a componente de erro das parcelas continua sendo a mesma do modelo anterior, assim, a mesma do modelo anterior, continua sendo da interação tal beta, mas ela é um valor diferente, porque o modelo mudou, então se eu calcular a soma de quadrados, quadrados médios, aplicar esperança, isso vai me dar um resultado diferente. E agora, a subparcela ela tem uma única componente de erro, está juntando aquelas interações, tá? E aí, por que é interessante esse modelo? Porque, bom, pelo menos em termos da nossa aula aqui, o nosso modelo anterior, a gente não fez toda a tabela nova usando um pacotinho específico do R, a gente calculou à mão, né? A gente foi lá, calculou as somas de quadrados à mão e foi construindo as estatísticas F. Agora, para esse modelo aqui, que junta os termos de interação das subparcelas na componente de erro, eu encontrei um comando para fazer isso direto no R, tá? Deve ter um modelo, comando no R para fazer do outro modelo, mas eu não encontrei. Tudo que eu encontrei, as contas batem com essa segunda forma de modelo. Então, eu uso o mesmo comando AOV, não é nenhum pacote específico, é dentro do mesmo AOV, aí eu coloco resposta em função da réplica, mais interação de segunda ordem, método temperatura, que são os meus fatores A e B, mais a componente de erro, réplica barra método. Se eu peço um summary, ele já me dá a tabelinha nova bonitinha, tá? Então, ele tem aqui, ó, minha componente de erro, que a réplica é uma componente de erro, a soma de quadrado da réplica, o grau de liberdade é igual, o quadrado médio também é igual, a gente já tinha calculado. O método e o residuals aqui do método, então isso aqui é parcela, tá? O resíduo é justamente a interação entre réplica e método. E aqui, na parte das subparcelas, eu tenho a temperatura, interação entre método e temperatura, e os resíduos aqui correspondem à soma das somas de quadrado daquelas interações. Então, por que eu tenho? Vamos pegar 18 graus de liberdade aqui, 71,5. De onde que veio isso? 71,5 é a soma de quadrados. Se a gente comparar com a nossa tabela anterior, vamos lá. Réplica vezes B, 20,67 a soma de quadrados, mais réplica vezes A vezes B, 50,83. Isso aqui, a soma desses dois, me dá aquela soma de quadrado lá, e 6,12
me dá a soma dos graus de liberdade, tá? Então, é 71,5 a soma desses dois e 18 a soma desses dois. Então, a gente juntou essas duas componentes aqui, na componente de erro. E aí a gente calcula, né? A gente não, o R já calcula a estatística F, dividindo tudo, tanto para avaliar o efeito do tratamento das subparcelas, que é a temperatura, quanto da interação AB, ele usa como denominador o quadrado médio do erro, que é esse novo erro construído aqui, tá? Então, o teste muda um pouco, mas assim, continua sendo significativo, né? A gente continua indo na mesma direção, tá? Então, uma outra forma de conduzir esse experimento, de fazer a modelagem. E aí, gente, uma coisa importante que as pessoas muitas vezes fazem esse tipo de artimanha na hora de coletar os dados. Ah, pessoal, sei, esse fator eu não vou variar tanto. Não, mas tá bom, não tem problema. Mas olha só, como que é importante a gente considerar o modelo, né? Se a gente está usando isso aqui, planejamento de experimentos, dessa maneira, é fundamental você usar um modelo que esteja compatível com o desenho do experimento que você fez, né? Se você não aleatorizou da maneira que deveria ter feito, você tem que considerar isso no seu modelo. E aí as pessoas muitas vezes fazem a coleta desse jeito, mas analisam como se fosse um experimento fatorial com dois fatores. E aí eu queria mostrar para vocês como ficaria esse exemplo se a gente fizesse isso, tá? Então eu joguei lá no R, ó. Resistência em função do método, da temperatura e da interação de segunda ordem. Olha como que ficaria. O efeito do método, temperatura e interação. Olha, deu uma diferença absurda aqui, porque a interação não foi significativa, a interação de segunda ordem. A gente sabe que ela é significativa. Tá? Isso é uma coisa que costuma acontecer. A gente costuma ter um erro tipo 2, um risco de erro tipo 2 maior para o tratamento das subparcelas, quando a gente não considera o modelo correto. E uma coisa legal, os resíduos aqui, a componente de erro é uma só. Ela está juntando tudo. Está juntando aquelas três componentes. Olha, deu 185,3 a soma de quadrados e 24 graus de liberdade. Se a gente pegar lá no primeiro experimento, 184,3 eu acho, né? Que réplicas, 77,55, mais 36,28, mais 20,67, mais 50,83, tá? Dá aquela soma de quadrados lá, ele junta tudo numa componente de erro só. E grau de liberdade, 2, com 4, com 6, com 12, né? Tudo aqui que envolve réplica, tudo aquilo que envolve réplica tudo aquilo que envolve réplica, ele vai e junta no termo de erro. Então, o que a gente faz de muito correto aqui? A gente considera que esse experimento ele tem uma diferença entre o tratamento que está do lado de fora, que é de difícil mudança, e o tratamento que está lá dentro. Eles não têm a mesma componente de erro, não têm a mesma incerteza na estimação deles. Eu tenho incertezas diferentes. E eu uso essa decomposição desses erros para considerar a incerteza adequada. Tá? Por isso que a gente fala, olha, a gente pode não ter a mesma precisão para estimar os dois fatores. O fator das parcelas, ele tem uma precisão menor na estimação, e a gente enxerga isso claramente. Enquanto se eu considerar erroneamente um experimento fatorial, eu vou acabar cometendo erros, né? De uma maneira geral, a gente comete muitos erros, tipo o fator principal, ou seja, eu concluo que um fator sem importância tem importância, né? Rejeitar H0 dado que ela é verdadeira, ou erro tipo 2 para os fatores secundários. Eu deixo de enxergar que alguns fatores são significativos, porque meu teste tem um poder baixo para esses fatores. Então, assim, eu estou mais sujeito a erros, né? Por isso que é importante planejar e analisar corretamente os experimentos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula, tá? Obrigada.